desde o início, desde o momento em que começamos a louvar o seu nome. A palavra do Senhor é clara, fala, onde tiver 1 ou 2 reunidos em meu nome, ali eu estou. E nós temos que começar a não só falar a palavra, mas crer a partir da palavra liberada. Porque é isso que faz a diferença na minha e na sua vida. Quando nós falamos e cremos naquilo que nós falamos, aquilo que cremos e falamos começa a mudar a atmosfera natural. Então muitas das vezes somos bons em falar. Somos bons em falar, mas somos difícil em crer naquilo que acabamos de falar e acabamos de cantar. Então essa atmosfera é mudada a partir disso. Eu creio, por isso falei, criei e vivi. É essa atmosfera que o Senhor quer que você viva nessa noite. É essa atmosfera que está estabelecida nessa noite, nesse lugar. Aleluia. Eu sinto a presença do eu sou nesse lugar. Meu querido, eu sinto que milagres foram liberados nessa noite. Eu sinto que atmosferas já foram mudadas nessa noite. Pelos olhos da fé eu contemplo a atmosfera. Não sei se é a atmosfera da tua casa, do teu trabalho, mas hoje foi liberado um toque do Espírito Santo de Deus sobre aquilo que você buscava. Aleluia. Creia tão somente. Aleluia, glória a Deus. Obrigado pela tua presença, Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. Oh, aleluias. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Gênesis 37. Nós vamos ler um pouco mais, que hoje nós vamos falar sobre a história bastante conhecida. E nós vamos passear um pouco na Bíblia. Mas presta aqui atenção. Enquanto nós lemos, você pode acompanhar a leitura, mas enquanto eu for falando com você, presta aqui atenção nas chaves e naquilo que o Senhor vai liberar sobre a sua vida. A palavra do Senhor no livro de Gênesis, capítulo 37, nós vamos ler a partir do 5, vai falar assim: José teve um sonho e o contou aos seus irmãos. Por isso o odiaram ainda mais. E eles lhes disse: peço que ouçam o sonho que tive. Sonhei que estávamos amarrando feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, enquanto os feixes de vocês o rodeavam e se inclinavam diante do meu. Então os irmãos lhe disseram: você pensa que vai mesmo reinar sobre nós? Pensa que realmente dominará sobre nós? E com isso o odiavam ainda mais por causa dos seus sonhos e das suas palavras. José teve ainda outro sonho, que ele contou aos seus irmãos dizendo: sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam diante de mim. Quando José contou esse sonho ao seu pai e aos seus irmãos, o pai o repreendeu e disse: que sonho é esse que você teve? Você está querendo dizer que eu, a sua mãe e os seus irmãos iremos e nos inclinaremos até o chão diante de você? Os irmãos tiveram inveja dele. O pai, no entanto, guardou aquilo no coração. Agora você vai lá para o 39. A partir do versículo 20. Capítulo 39, pula para o 39, agora vamos ler a partir do versículo 20. E o dono de José o tomou e o lançou na prisão, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali José ficou na prisão. Agora você vai pular para o 41. Depois Faraó disse a José: visto que Deus revelou tudo isso a você, não há ninguém tão ajuizado e sábio como você. Você será o administrador da minha casa, e tudo o meu povo obedecerá à sua palavra.
somente no trono eu serei maior do que você. E Faraó disse mais a José: eis que eu os constituo autoridade sobre toda a terra do Egito. Então Faraó tirou o seu anel cinente da mão e pôs no dedo de José. Mandou que o vestisse com roupas de linho fino e lhe pôs no pescoço um colar de ouro. E o fez subir na sua segunda carruagem. E clamavam diante deles: inclinem-se todos, de modo dou-lhes autoridade sobre toda a terra do Egito. Aleluia. Então, para eu te colocar no contexto, como a gente leu a história e a gente pulou capítulos, eu quero te colocar num contexto da história de José. O que a gente acabou de ler em Gênesis 37 vai falar sobre a história de um menino chamado José. Quem era José? José era filho de Jacó, o primeiro filho de Raquel. Então era um menino que tinha vários irmãos. José era uma criança que dentro da casa dele ele tinha vários irmãos. Porém ele foi o primeiro filho da sua mãe, um filho também que o seu pai amou, um filho que o seu pai esperou. Então ele era o 11º filho de Jacó. Mas que desde a sua infância, Deus já mostrava que ele era especial, que ele era diferente. E a palavra em Gênesis 37 vai falar que José teve sonhos. Deus dá sonhos a José. Então Deus começa a falar com José através de sonhos. Deus dá a ele sonhos e ele começa a partilhar esses sonhos com seus irmãos. Ele era um jovem comum, imagina comigo, dentro da sua casa tinha vários irmãos, mas ele era diferente. Ele era diferente no modo em que ele falava com Deus, que ele compreendia aquilo que Deus tinha para ele. E a palavra diz que Deus começa a falar com ele através de sonhos. Mas a partir desse momento que Deus dá a ele sonhos, ele passa a ser dentro da sua casa um menino odiado pelos seus irmãos. Ele passa a ser dentro da sua casa uma pessoa que queria reinar sobre todos, porque Deus dá a ele sonhos e ele partilha isso dentro da sua casa. Mas o que eu quero que você entenda, Deus, Ele só vai dar sonhos, e Ele só vai dar projetos, e Ele só vai falar com pessoas que têm a capacidade, e que têm o direito, e que têm a autoridade, que têm todo o respeito de entender que foi Deus que deu. Então quando José partilha esses sonhos para os seus irmãos, eles ficam tristes, eles acham que José queria reinar sobre eles. Mas Deus só dá promessa e só dá sonho a quem tem a capacidade de suportar. Então entenda comigo, Deus fala com quem tem promessas. Deus fala com quem sabe que não tem medo do que a promessa ou do que o sonho possa fazer. Ele era um jovem comum, até que Deus entrega a ele um sonho divino. Não era um sonho qualquer, não era qualquer sonho, era uma revelação profética daquilo que ele ia viver. E a palavra fala que ele fala para os seus familiares, mas eles não entendiam. Mas ele carregava um destino, ele carregava um chamado. Então o que eu quero te dizer nessa noite, muitas das vezes Deus te dá sonhos, Deus te dá promessas, Deus te dá visões, mas você acha que não está carregando algo que é de Deus. Mas eu quero te dizer que a partir do momento que Deus te dá promessas, Deus te dá visão, você carrega algo dentro de você, você carrega algo de Deus dentro de você. Então, quando Deus dá sonhos a José, ele sabia que dentro dele existia algo, ele estava carregando algo que era Deus que tinha revelado para a vida dele. Talvez você ainda não veja, talvez você ainda não tenha entendido, mas você já carrega algo de Deus aí dentro. Se você está aqui nessa noite, se você chegou nesse país, é porque Deus liberou uma palavra para você, e você carrega algo dele aí dentro também. Então entenda isso.
Deus, Ele só fala com quem tem promessa, com quem tem sonho, com quem acredita naquilo que Ele fala. Então quem carrega uma promessa de Deus, carrega o pedaço do céu, a palavra do Senhor dentro de si. E ele andava assim, ele teve um sonho, ele partilhou. Porque quando a gente carrega um sonho, a gente carrega a convicção, a gente carrega a certeza, a gente carrega a autoridade daquilo que o Senhor falou conosco. Então pare de pensar que você não carrega nada, você carrega assim, você carrega a palavra do Senhor dentro de você, você carrega dentro de você o Espírito Santo de Deus, você carrega dentro de você aquele que te guia, aquele que te direciona. Mas quem entende isso anda diferente, se posiciona diferente, fala diferente, age diferente, porque quem carrega algo dentro, entende que carrega o céu, uma promessa. Mas deixa eu te dizer também, meu querido, a história de José vai falar que quando ele fala para os seus irmãos, de tudo aquilo que ele carregava, os seus sonhos, aquilo que o Senhor colocou dentro do seu coração, ele não é amado, ele é rejeitado, ele começa a ser odiado. Fala para essa pessoa que está do teu lado assim, diz a ele assim, ó, a promessa não vai anular o propósito. A promessa não vai anular o processo. Repete para ela entender. A promessa não anula o processo. Quando ele fala para os seus irmãos, ele começa a viver na vida dele um processo. Pensa comigo, quando você se posiciona naquilo que Deus tem para você, a primeira coisa que você começa a passar é o quê? Processo. E às vezes você diz assim, ah não Senhor, mas eu não estava posicionado nessa palavra e estava tudo bem. Mas a partir do momento que o Senhor me dá um direcionamento, eu me posiciono, tudo acontece, tudo dá errado. O carro quebra, falta o gás, acontece uma coisa diferente. Quando você diz assim, ó, eu vou andar a partir de hoje assim, ó, reto na presença do Senhor. Eu vou andar naquilo que o Senhor tem para mim. É ou não? Não começa, o gás acaba, meu irmão. As coisas começam a dar errado. Porque o que eu quero te dizer é que a promessa, ela não vai anular o processo que você tem que passar. E não foi diferente na vida de José. A palavra diz que a partir do momento que ele carrega aquilo, que ele entende, ele partilha, ele não tem vergonha daquilo que o Senhor falou com ele, ele começa a passar um processo, seus irmãos, a sua família o rejeita. Mas sabe o que nós temos que ter esperança e convicção? E nós temos que nos alegrar, sabe o que é? É que o processo, ele não cancela aquilo que Deus prometeu. O processo, ele não cancela aquilo que você sonhou. O processo, ele não cancela aquilo que está dentro de você. Então você pode passar pelo processo, mas o Deus que prometeu não cancela aquilo que Ele já liberou sobre a sua vida. Olha, José foi rejeitado, traído, lançado numa cova. A palavra vai falar que os seus irmãos não querem lhe matar. E diz, não, vamos lançar ele numa cova, que de vale derramamos o seu sangue. Vamos vendê-lo. Ele foi vendido. Você tem noção da mais pura humilhação que ele passou? Da sua família, da sua parentela. Ele foi vendido, meu irmão. A Bíblia vai falar que os seus irmãos o vendem como escravo. A mais pura humilhação de alguém que é da sua parentela, da sua família. Mas sabe o que eu quero te dizer nessa noite? Que pode até te vender, mas o que Deus falou ao seu respeito não é vendido, porque Ele já selou como promessa. Então podem até te rejeitar, podem até te negar, podem até te deixar de escanteio, mas aquilo que o Senhor liberou sobre a tua vida já está selado, porque é promessa. Ninguém pode vender, ninguém pode parar, ninguém pode anular. Aleluia! O poço de José, a traição dos irmãos, ele ser vendido como escravo, não anulou aquilo que o Senhor ia fazer na sua vida.
Então o que eu quero te dizer nessa noite, você pode estar no fundo do poço hoje, mas o céu ainda está trabalhando ao seu favor. Você pode ter sido vendido ontem pelos seus irmãos, mas o céu ainda trabalha ao teu favor. Você pode ser vendido hoje como escravo, mas o céu ainda tem. O céu ainda trabalha ao teu favor, meu irmão. Não anula. Você pode ter sido vendido, rejeitado hoje. Você pode ter estado numa cova ontem, mas o céu continua trabalhando ao meu e ao teu favor. E a palavra diz que ele é vendido como escravo e é levado a uma prisão. É levado a um senhor, ele começa a servir esse senhor. Mas a palavra vai falar, a história de José vai falar que a mulher desse senhor tenta algo contra José, para que ele caísse, para que ele negasse tudo aquilo que o céu já tinha imposto sobre ele. Mas a palavra vai falar que ele foi tentado, mas resistiu e foi preso injustamente. E em Gênesis 39, 21, a palavra do Senhor vai falar: o Senhor, porém, estava com José. Isso é maravilhoso. Porque aquilo que você carrega não vai livrar você de passar no processo, de passar a dificuldade. Mas aquilo que você carrega, e o Deus que liberou essa palavra, vai estar com você em todas as etapas do processo e da dificuldade. Se é vale, Ele está. Se é prisão, Ele está. Porque aquele que prometeu é fiel para ir contigo. Aleluia. Então a Bíblia vai falar em Gênesis 39, o Senhor, porém, estava com José. Não importa se era na prisão, ele estava com José. Mas sabe o que faz a diferença? É eu e você entender que Ele está conosco na prisão, que Ele está conosco na dificuldade. Eu falei no início do culto, somos muito bons em falar, o Senhor está comigo. Mas quando chega uma dificuldade, nós somos 2 minutos para deixar de crer. Mas José tinha a convicção de quem tinha dado a promessa estava com ele, e isso fazia toda a diferença. Por quê? Porque se o Senhor está comigo, a minha fé é renovada. Se o Senhor está comigo, Ele não deixa me faltar nada. Se o Senhor está comigo, Ele é o meu alimento, Ele é a minha fonte, Ele é aquele que me renova. O Senhor, porém, estava com José. E eu quero te dizer, você pensa que não, mas nesse problema, nessa dificuldade, nisso que você está passando, esse que o Senhor te diz essa noite: eu estou contigo. E a palavra vai falar, a história de José vai continuar dizendo que ele foi esquecido, ele foi preso injustamente, por causa de uma mulher que injustamente, que falou coisas sobre ele foi preso, ele fugiu da aparência do mal, ele permaneceu fiel, ele ficou fiel, mesmo em meio à prisão, firme na fé e na convicção. Ele foi fiel quando ninguém via, quando ele podia dar um jeitinho brasileiro, que nós brasileiros falamos no Brasil, que não é de Deus. Quando ele podia se ajeitar, ele permaneceu fiel, crendo naquilo. José, ele foi fiel nos piores momentos da vida dele, porque ele tinha convicção em fé naquilo que o Senhor tinha liberado sobre a sua vida. E a palavra vai continuar dizendo sobre José, depois você pode ler em casa toda a história dele. E vai continuar dizendo que ele fica preso. Ele fica um tempo esquecido. Depois da sua serva ter tentado contra ele, ter fugido dela, manda um prender e ele fica preso. E ele fica preso por determinado tempo. Mas o que eu quero falar para você nessa noite é que quem tem promessa de Deus, não importa, meu querido, se está preso. Quem tem promessa de Deus, não importa se está esquecido, pode ser esquecido pelos homens, mas por Deus nunca é esquecido.
Quem carrega uma promessa de Deus pode ser esquecido por qualquer um, mas por Deus não pode ser esquecido. A palavra do Senhor nos garante, ainda que uma mãe que amamente se esqueça do seu filho, eu jamais, todavia, o esquecerei de vós. O Senhor, Ele não esquece do seu povo. E ele fica preso. E se você ler a história de José, você vai ver que em nenhum momento ele implorou para sair da prisão. Ele simplesmente esperou o tempo do Senhor. E 2 anos depois, a Bíblia vai falar que o faraó tem um sonho. Ele foi vendido, ele foi escravo, ele fica preso durante 2 anos, carregando dentro dele aquilo que o Senhor tinha liberado sobre a sua vida em sonho. E a palavra diz que, enquanto ele está preso, em nenhum momento a palavra relata que ele pede para ser liberado, que ele pede para sair, que ele implora para sair. Ele simplesmente espera o tempo do Senhor. Sabe o que eu quero te dizer nessa noite com isso? Quem tem promessa do Senhor não precisa ficar implorando, não precisa ficar preocupado, não precisa ficar ansioso, porque quem tem promessa do Senhor, no tempo de Deus vai acontecer, no tempo de Deus vai fluir, no tempo de Deus vai vir à tona, meu irmão. E a palavra fala que 2 anos depois o faraó teve um sonho. Aleluia. E Deus abre as portas para José. E a palavra diz que mandam chamar ele. E ele declara em Gênesis 41:16: não está isso em mim, mas Deus dará resposta favorável. O que eu quero te dizer, depois de tudo isso, depois da prisão de José, depois de 2 anos esperando, sem precisar de promoção, sem precisar de contato, sem precisar de, como falam, de uma ajudinha, Deus estava com ele, Deus via ele, no tempo de Deus aconteceu. Então, quem carrega promessa não depende de agenda, não depende de palco, não depende de curtida, não depende do banco, não depende de condições favoráveis, não depende da AIMA, não depende de nada. Quem carrega promessa depende de Deus. Aleluia! É Deus que levanta, é Deus que dá, é Deus que libera. Quem tem promessa depende única e exclusivamente de Deus. E debaixo dessa autoridade eu quero te dizer nessa noite, se você crê, abra as suas mãos como quem recebe. Está chegando o tempo de Deus sobre a sua vida. Está chegando o tempo de Deus, te prepara. O Senhor te diz nessa noite: eis que eu tenho lembrado de você. Eis que eu tenho lembrado de você. Aleluia. Depois de 2 anos, José estava preso. E a palavra diz que o faraó sonhou. E ali o Senhor abriu as portas e ele foi lá. Mas a Bíblia relata em Gênesis 41 que José declara: não está isso em mim. Sabe o que José está falando? Ó faraó, isso não está em mim. Mas Deus dará resposta favorável a isso que tu está sonhando, aquilo que tu busca. Então José entendia aquilo que ele carregava, que não era a partir dele, mas era a partir daquilo que Deus liberava sobre ele, daquilo que Deus ia fazer. E depois disso, depois de o Senhor ter usado José para aquele faraó, a palavra vai dizer que o faraó vê graça sobre José, reconhece o Deus de José, e dá a ele a autoridade, e tira um homem que foi vendido pelos seus irmãos, jogado num poço, um homem que foi escravo, e que estava 2 anos presos, viu graça ao faraó sobre esse homem, reconheceu o Deus dele, e dá a ele um título de governador, e faz com que ele seja levado de escravo a governador.
Mas você leu comigo e eu falei com você da promessa, do sonho, teve todo um processo. Mas aquilo que nos traz a confiança e a convicção é que em meio ao processo Ele está conosco. Em meio à prisão Ele não esquece de nós. E Ele passou todo esse processo e eu e você achando que a gente não vai passar nada. Meu querido, vai, mas a nossa convicção é que o Senhor está no nosso barco, aleluia. O Senhor nos vê, e o Senhor é que garante a vitória. E Ele passou por tudo isso. E a palavra vai dizer que, após o faraó do Egito ter posto José como governante, como autoridade sobre o Egito, a palavra vai dizer que vem grande fome sobre Israel, e algumas pessoas vão precisar ir ao Egito, pedir alimento, e a história vai dizer que os seus irmãos vão até lá, e não reconhecem, mas a palavra vai dizer que Ele ajuda, que Ele libera comida, que Ele dá provisão para aquele povo que ia buscar. O que eu quero te falar sobre isso, Deus Ele te dá a promessa, Ele está com você num processo, mas você não é vítima, você é instrumento de Deus. Deixa eu te explicar. Muitas das vezes aquilo que Deus derrama sobre a nossa vida, quando nós começamos a caminhar naquilo que o Senhor tem para nós, e nós começamos a passar pelo processo, em determinada etapa do processo, eu e você começamos a achar que nós somos vítimas. Mas deixa eu te dizer uma coisa, você não é vítima, você é instrumento de Deus. Por tudo que aquele homem tinha passado, ele poderia se declarar vítima. Ah não, eu sou vítima, meus irmãos me venderam, eu fui para a cova, eu fui escravo. Mas ele entendeu que maior era o processo, e maior era a promessa que estava sobre a vida dele, e maior era o que Deus queria fazer através da vida dele. Então você não é vítima, você é instrumento de Deus. A palavra do Senhor diz que José perdoa os seus irmãos e entende o plano maior de Deus. E ele começa a discernir o seu sonho. E ele perdoa porque ele começa a entender que não é sobre ele, mas sobre o que Deus queria fazer através da vida dele. Então eu coloco uma vírgula aqui para te dizer, esse processo não é só sobre você, é sobre o que Deus vai fazer através de você. Não limita a Deus apenas a tua situação, não. Através do teu processo Ele pode curar, Ele pode salvar, Ele pode libertar. Através daquilo que Ele está fazendo na tua vida, Ele pode fazer muita coisa. Então não é só sobre você, não é só sobre o que você está passando, mas é sobre o que Deus pode fazer através de você, porque você é instrumento na mão do Senhor. E a palavra vai dizer que José fala assim: vocês intentaram mal contra mim, mas Deus o tornou bem. Então podem até tentar o mal contra ti, mas o Deus que você serve o torna bem. O Deus que você serve pega aquilo que te feriu e te forja. O Deus que você serve pega aquilo que você tentaram te matar para te dar vida. O Deus que você serve pega a sua maior dor para você curar os outros. É assim que Deus faz. Aquilo que te feriu, meu irmão, te forjou. Você é forjado, aleluia. O que era para te matar virou ponte para o teu destino e para a tua promessa. Depois de ter passado tudo isso, ele perdoa os seus irmãos. Não sei quem é que você tem que perdoar, no Brasil ou aqui, mas o Espírito Santo está te dizendo, ó, aquilo que te feriu te forja, aleluia. Ele entendeu isso. E perdoa os seus irmãos. E diz ele assim, ó, vocês tentaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem.
promessa que José carregava era maior do que todo o processo, do que toda a cova, do que todo o cárcere, do que tudo que ele tinha passado. Mas José saiu da cova, José passou pelo cárcere e chegou ao palácio. O processo não foi fácil, mas o final foi sobrenatural. Por ter passado pela cova, a cova ela não enterra quem carrega uma palavra de Deus. Você pode até pensar e estar assim, mas eu acho que essa situação vai me sufocar. Eu quero te dizer nessa noite, quem tem palavra de Deus não é enterrado nem sufocado. E ele passa pela prisão. E nas nossas vidas é igual, às vezes tem situações, coisas que tentam nos deter, nos parar, nos prender. E o que eu quero te dizer nessa noite, a prisão não detém aquele que foi separado pelos céus. A prisão não detém aquele que carrega uma palavra, não detém aquele que foi separado, aquele que foi selado por uma promessa. E ele passa pela cova, ele passa pela prisão. E ele também vai passar pela espera. Mas também o tempo não apaga o que Deus escreveu. O tempo ele não vai apagar aquilo que o Senhor liberou sobre a sua vida. Carregar a promessa do Senhor não vai te isentar de ser rejeitado, não vai te isentar de ser vendido, de ser colocado num cárcere, mas carregar aquilo que o céu falou ao seu respeito vai te garantir a presença daquele que te prometeu, vai te garantir a presença daquele que liberou a palavra sobre você. E mesmo que o tempo passe, mesmo que você ache que você em meio à multidão, em meio às situações está esquecido, aquele que carrega uma palavra e uma promessa do Senhor, pode passar o tempo, céus e terra passarão, mas a palavra do Senhor há de se cumprir. Então, meu amado, o que eu quero que você saia daqui nessa noite entendendo que não importa qual é o peso do processo, não importa aquilo que você está passando, o que eu quero te dizer é que dentro de você há uma promessa que foi colocada por Ele, que dentro de você há uma convicção daquele que te chamou e que vai fazer você caminhar mais, crer mais, ter mais fé. Você não é qualquer um, aleluia. Você carrega uma promessa, e quem carrega promessa carrega destino, carrega resposta, carrega coragem, carrega fé. Aquilo que o Senhor te prometeu, aquilo que o Senhor já falou ao seu respeito, está dentro de você. Você carrega uma promessa. Se você chegou nessa noite, você está assim, mas Senhor, eu me esqueci das promessas que o Senhor me fez. Eu já nem tenho mais sonhos, eu parei de sonhar. Eu falei nessa noite que Deus fala com José através de sonhos, e você chegou nessa noite e você, nem sonho, eu sonho mais. Nem pensar naquilo que o Senhor tem para mim, eu penso mais. Mas o Espírito Santo de Deus está te dizendo, essa é a noite de você trazer à tona aquelas promessas que eu te fiz.
Ei, escuta comigo, se você está aqui nessa terra, porque você é fruto de promessa, o Senhor fez uma promessa que ia te trazer, e Ele te trouxe, e o Senhor te lembra hoje, nessa noite, todas as promessas que Ele te fez nessa terra, todas as promessas que Ele liberou sobre a sua casa nesse tempo, e eu quero liberar, e é um tempo como esse, que tudo vai começar a florescer na tua casa, na tua família, no teu ministério, no teu trabalho, na tua vida financeira, na tua vida amorosa. Ei, é um tempo como esse, aleluia. Temos que trazer à memória aquilo que nos traz esperança. Ah, Gustavo, não, mas só bonança, não, meu querido. Eu acabei de dizer para você nessa noite que quando a gente carrega a promessa, não isenta do propósito, mas nós temos a garantia de que Ele está no processo, aleluia. Ele está te fazendo relembrar de todas as promessas que Ele te fez nessa noite. Feche os seus olhos nessa noite. Espírito Santo, nos lembra de tudo aquilo que o Senhor nos prometeu, de tudo aquilo que o Senhor nos garantiu através da Tua palavra, através daquilo que o Senhor falou ao nosso respeito. O Senhor está reacendendo a promessa que Ele te fez. O Senhor está trazendo à tua memória nesse momento aquilo que Ele te garantiu, aquela promessa que Ele te fez, e por muitas das vezes num processo você deixou de crer, você deixou de acreditar, ou no final do processo você se viu como vítima, mas você entendeu nessa noite que você não é vítima, você é instrumento de Deus no processo, que através da sua vida, da sua dor, o Senhor vai usar para salvar, curar e transformar muitas pessoas ao seu redor. Aleluias. Traz a nossa memória, Espírito Santo de Deus, cada promessa que o Senhor tem, e que a gente possa se submeter ao processo, crendo que jamais o Senhor nos deixará. Queria que você ficasse de pé nessa noite. Nós vamos fazer uma oração. Eu orei pedindo para que o Espírito Santo trouxesse à tona no teu entendimento de todas as promessas, de tudo aquilo que Ele te falou, às vezes em secreto, em oração, através da leitura da palavra, e por algum motivo você deixou de crer, mas isso ainda está aí dentro de você, você carrega essa promessa. Aí você diz para mim assim: ah, Gustavo, mas não, acho que não acontece mais. Meu irmão, pode ser o mínimo. Se a promessa de Deus te dá, às vezes é um mínimo. Não importa, se Ele te falou, Ele vai cumprir. Se é uma garrafa de água, amém. Se Ele falou, eu continuo crendo. Mas o Senhor já colocou na sua mente aquilo que Ele te prometeu, e você parou de crer, e você parou de orar, e você parou de se submeter ao processo. Mas essa noite você vai começar a orar com autoridade sobre todas essas promessas adormecidas, sobre tudo aquilo que o Senhor já te falou e você deixou de crer. Meu irmão, não importa, promessa é promessa. Se for a casa própria, é promessa. Se for a conversão do teu marido, é promessa. Se for a tua casa rendida aos pés do Senhor, é promessa. Se o Senhor te falou, Ele vai cumprir. Então começa a orar no teu lugar. Vamos, abre a tua boca com entendimento e começa a dizer todas aquelas promessas. Oh Espírito Santo, nós oramos nessa noite. Todas aquelas promessas que nós deixamos de crer, tudo aquilo que o Senhor nos garantiu, e nós com a nossa pequena fé, em meio ao processo, deixamos de acreditar. Nós te pedimos nessa noite, Espírito Santo, reativa dentro de nós. Reativa dentro de nós cada promessa. Tudo aquilo que o Senhor falou ao nosso respeito, como decreto, nada pode apagar cada promessa que está instituída na Tua palavra para a minha vida.
Oh Pai, nós tomamos posse nessa noite de tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Oh Espírito Santo de Deus. Isso, declare isso. Esse é quem tu és, esse é quem tu és. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Oh Jesus, nós cremos, Senhor Jesus, que Tu és um Deus de resposta. Um Deus que jamais esquece todas as promessas que o Senhor fez para as nossas vidas. Obrigado, Espírito Santo, porque nessa noite nós reativamos através da força, da fé do Teu Espírito Santo em nós cada promessa adormecida. Nós oramos nessa noite e que no tempo do Senhor, no tempo como esse, o Senhor irá fazer, o Senhor irá mover. Nós cremos na Tua palavra, nós cremos na Tua promessa, e nós vamos continuar carregando a promessa do Senhor, a palavra do Senhor nas nossas vidas. Nessa noite também eu não poderia deixar de dar duas oportunidades. Talvez você chegou nesse culto e você escutou a partir da história de José, de um homem que foi vendido, que foi traído, que foi jogado num poço, que passou um tempo preso. E o Senhor te trouxe aqui, você escutou essa palavra, e você viu que a convicção de José, o Deus de José, estava com ele em todo o processo. E às vezes você tem passado por processos e você tem pensado que Deus não está com você. Não, Ele quer estar com você, Ele está com você. Você só precisa tomar uma atitude de acreditar e de buscar esse Deus. Então, se você chegou nesse culto e você nunca aceitou esse Senhor como seu único e suficiente Salvador, e você não quer sair daqui sem estar com esse Deus, mesmo que no processo, você não quer sair daqui sem dizer assim: Senhor, governa a minha vida, governa os meus sonhos, governa os meus dias. Eu queria que você levantasse a sua mão, nós queremos te conhecer. Ou você chegou aqui, você já confessou o Senhor, mas você estava afastado. Você estava andando e estava em processos e estava sozinho, mas o Senhor te trouxe aqui nessa noite para te dizer: deixa eu caminhar contigo nesse processo, deixa eu caminhar contigo nisso que você está passando. Você não precisa passar por isso sozinho. Levanta sua mão, nós queremos te conhecer. Não saia nessa noite sem permitir que o Senhor caminhe com você no processo. Não saia nessa noite sem permitir que o Senhor pegue na sua mão e diga: meu filho, vamos, eu faço essa aliança com você. Então, se você quer aceitar o Senhor Jesus, eu quero voltar para os caminhos do Senhor Jesus, levanta a sua mão, nós queremos te conhecer, nós queremos orar pela sua vida. Aleluia. Se não tem ninguém, eu quero orar. Se não tem ninguém, eu vou orar. Mas se tem alguém que quer voltar para os caminhos do Senhor,
ou aceitar esse Deus como seu único e suficiente Salvador, sem nenhum constrangimento, nós queremos te conhecer, levanta a sua mão. Amém, eu não vou insistir mais, eu vou orar. Eu queria que você orasse nessa noite pela presença do Senhor, agradecendo ao Senhor por tudo aquilo que Ele falou, por tudo aquilo que Ele fez nessa noite. Então ore junto comigo. Pai, nós te damos graça, Senhor, por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor vai continuar sendo. Nós te damos graça porque nós entendemos que nós carregamos uma promessa e que o Senhor, em meio ao processo, está conosco. Nós te damos graça pela tua presença, por cada louvor entoado nesse lugar. Nós te damos graça por cada irmão que chegou nesse lugar para te adorar, para render graças ao teu nome. Pai, nós te pedimos, Espírito Santo, nos leva em paz para as nossas casas, nos livra, Senhor Jesus Cristo, de qualquer ataque do mal. Nós, Senhor, te pedimos, nos conduz em paz, que seja uma continuação de semana, debaixo da graça e do favor do Senhor. Pai, nós oramos, Espírito Santo de Deus, pelo culto sexta-feira, Pai. Abençoa o culto sexta-feira, Senhor, que seja uma noite profética, debaixo da tua palavra. Nós oramos pelo culto, Senhor, do domingo, Senhor. Abençoa, Senhor Jesus Cristo, e que a tua presença seja real ainda mais. Pai, nós te agradecemos, nos leva em paz e te agradecemos, Jesus, pela tua presença, em nome de Jesus. E se você acredita e você crê nessa oração, aplaude o Senhor Jesus Cristo, mistura as tuas palmas com glória a Deus e aleluia. Isso, exalta o nome do Senhor, é para Jesus, aleluia, glória a Deus. Vá com Deus, seja abençoado em nome de Jesus. Você de casa, que honra você aqui conosco. Nós te esperamos nas nossas programações, sexta-feiras, domingo. Sexta-feira vamos ter aqui conosco o pastor e apóstolo Saulo Matos. Você é convidado para estar aqui conosco. Te esperamos na nossa próxima programação. Deus abençoe você e a sua casa. Se você aceitou Jesus, se você precisa de uma oração, coloca aqui, a gente quer te conhecer em nome de Jesus. Deus abençoe.